no estacionamento privativo da Torre da Ramos Energia. Uma Ferrari de milhões parada e imóvel. Um círculo de engenheiros top do Brasil em volta. Cabeça baixa sem entender nada. A jovem CEO fria por fora. Apertava os punhos por dentro. Vergonha misturada com raiva pura. Ninguém achava o defeito. Nesse exato momento, um homem de uniforme de faxineiro passou devagar, de mãos dadas com a filhinha pequena. Ele parou ali perto. Inclinou a cabeça. Escutou o motor com atenção. 10 segundos depois, falou uma frase que deixou todo mundo sem fala. Amanhã tinha começado igual qualquer terça-feira na Ramos Energia. A torre de vidro subia 43 andares acima de São Paulo, refletindo o sol fraco da aurora. Dentro, 3.000 funcionários no piloto automático. Mas no andar da diretoria, o dia já tinha virado pesadelo. Vitória Ramos, 34 anos, parada no subsolo encarando o carro como se pudesse obrigá-lo a obedecer. A Ferrari brilhava sob as luzes frias, curvas perfeitas de fibra de carbono, engenharia de ponta. Custou mais que muita gente ganha na vida toda. Era o símbolo dela. Poder, sucesso, controle absoluto. E agora, não pegava. Apertou o botão de partida mais uma vez. Painel acendeu lindo. Tudo verde. Mas na hora de ligar, só um ronco estranho, engasgado, parecendo vir lá do fundo da máquina. Vitória passou 10 anos provando que merecia o lugar, num mundo que sempre duvidava de mulher no topo. Na Ramos Energia, que fornece energia para metade do Brasil, ela aprendeu cedo. Mostrar fraqueza é dar brecha para os outros te derrubarem. O conselho era lotado de homens bem mais velhos, que ainda falavam senhorita Vitória nas reuniões, com aquele tom de superioridade. A imprensa ficava de olho em cada passo, esperando o erro para jogar na cara. Jovem demais, ambiciosa demais. A Ferrari não era só um carro, era armadura. Dizia pro mundo, eu cheguei, ganhei, não questiona. E agora não ligava. Tinha reunião às 11 horas com investidores estrangeiros. Contrato de bilhões. Aquele que ia garantir o trono dela por anos. Acionistas importantes já no avião. O estacionamento devia estar vazio, mas já ouvia passos ecoando. A fofoca voando. Gente vindo assistir ao vexame. Vitória pegou o celular. Ligou pro chefe de engenharia. 20 minutos depois. 4 caras de camisa polo da empresa rodeando o carro. Cara de concentração máxima. Marcos Henrique, o engenheiro-chefe, 48 anos. Veio da área aeroespacial. Se alguém resolvia, era ele. Conectou o tablet diagnóstico. Código rolando na tela. Franziu a testa. Voltou atrás. Checou de novo. O software não mostra erro nenhum. Falou baixo. Todos os sistemas normais. Então por que não pega? Vitória mantendo a voz firme, mas com raiva contida. Não sei, senhorita Vitória. Ele olhou para os colegas. Um checando bateria. Outro testando injeção. Outro com capô aberto olhando o bloco. Minutos se arrastando. Murmúrios técnicos. Dedos apontando peças. Testes rodando. Vitória de lado. Braços cruzados observando. Sentia a máscara rachando. Era exatamente a cena que os inimigos sonhavam. A CEO brilhante humilhada pelo próprio carro. Olhou o relógio. 9 horas e 45. Visitantes chegam em 75 minutos. Mais passos. 2 da diretoria chegando. Cara de paisagem. Claro que ouviram. Tá tudo bem aí? Perguntou um. Tá ótimo. Vitória cortou seco. Mas não tava nada ótimo. Marcos agora abria painéis. Checava conexões. Movimentos cada vez mais nervosos. Os outros igual. A confiança de especialista virando encenação. Vitória sentiu um frio na espinha. Eles não tinham a menor ideia. Às 9 horas e 58, Daniel Santos empurrou o carrinho de limpeza pela entrada do subsolo executivo. Não devia estar ali de dia. Turno dele era da meia-noite às 7 horas. Quando o prédio vazio, pode trabalhar sem ser notado. Mas a escola ligou. Lara com febrinha leve. Nada sério. Mas queriam alguém buscar. Daniel saiu mais cedo. Pegou a filha na enfermaria. Agora voltando para bater ponto direito. Lara do lado. Mãozinha segurando a manga do uniforme. 7 anos. Olhos escuros da mãe. Expressão séria do pai. Não chorava por estar mal. Lara quase nunca chorava. Só parecia cansada, pálida. Mochila pendurada num ombro só. Passaram pela entrada da garagem. Lara parou de repente. Pai? Apontou. Que tem de errado com aquele carro? Daniel olhou.
Viu a Ferrari na hora. Difícil não ver. Viu também o grupo de homens. Frustração no ar. Instinto. Seguir andando. Não era da conta dele. Ele era faxineiro. Eles engenheiros. Mundos que não se cruzam. Mas Lara já ia curiosa pra lá. Daniel seguiu, mão no ombro dela. Pararam na borda da vaga. Os engenheiros discutindo tensos. Um apertou a partida. Ronco engasgado de novo. Lara inclinou a cabecinha, escutando. É diferente de ontem, disse baixinho. Daniel piscou. Como assim? Ontem, quando passamos, tava suave, tipo batimento de coração. Agora parece que tá respirando torto. Ele olhou pra filha. Ela sempre teve ouvido fino pra máquina. Aos 3 anos disse que o cortador de grama do vizinho tava cansado. 2 dias depois quebrou. Não explicava como sabia. Só dizia que as máquinas contavam pra ela. Daniel escutou de verdade agora. Do jeito que o avô dele ensinou há 20 anos. Antes de tudo desabar. Antes de virar invisível. O som sutil. Um micro pulo no ritmo. Não era elétrico. Era algo na sincronia mesma. Um engenheiro notou eles. Posso ajudar? Tom claro. Cai fora. Não, senhor. Daniel automático. A gente só. Área privativa. Tem que sair. Daniel assentiu, começando a virar. Mas Lara falou alto. Por que o carro tá respirando diferente? O engenheiro encarou a menina. O motor. Ontem tinha ritmo. Agora não tem mais. Disse simples como se fosse óbvio. Vitória, que estava afastada, olhou pela primeira vez. Viu o homem de uniforme de faxina e criança que devia estar na escola. Mais uma interrupção no dia infernal. Marcos, disse baixo. Tira eles daqui. Mas Daniel ainda escutava o carro. Olhos fechados. Cabeça inclinada. Aquele olhar que Lara conhecia de cor. Significava, ele estava em outro mundo. Vendo padrões que ninguém mais via. Pai? Lara sussurrou. Daniel abriu os olhos. Olhou o carro. Os engenheiros. A mulher no comando. Senhora, disse calmo. Eu sei que não é da minha conta. Mas acho que sei o que tá errado. Silêncio mortal. Marcos reagiu primeiro. Você acha que sabe o que tá errado? Sim, senhor. Você é faxineiro. Sim, senhor. E acha que consegue diagnosticar uma Ferrari que 4 engenheiros não conseguem? Daniel ignorou a ironia. Só assentiu. Vitória estudou ele. Tinha algo no rosto que não combinava com o uniforme. Calma. Certeza. Ia mandar embora. Todo instinto gritava isso. Mas estava desesperada. O que você acha que é? Daniel respirou fundo. Não é software. Não é bateria nem combustível. O problema tá na sincronia. Sincronia? Marcos repetiu seco. Sim, senhor. O sistema de gerenciamento recebeu o update recente. Ouvi eles instalando ontem. Quando eu estava limpando aqui embaixo. O update mudou a sequência de ignição em 0,003 segundos. No papel tá dentro da margem. Mas esse motor foi montado à mão. Tolerância mais apertada que o normal. Esse delayzinho criou uma cascata de ressonância. Os pistões tentam disparar. Mas fora de fase com as válvulas. O computador acha que tá tudo certo. Porque tecnicamente tá na faixa. Mas mecanicamente travou tudo. Os engenheiros ficaram parados boquiabertos. Vitória sentiu algo mexer forte no peito. Não sabia se era verdade. Mas ele falou com uma certeza tranquila. Não era arrogância. Era conhecimento puro. Impossível. Marcos disse. O update foi testado em motores padrão. Daniel suave. Não em montados à mão. Lara puxou a manga do pai. Você conserta, pai? Ele olhou para ela. Depois para Vitória. Se a senhora permitir que eu tente. Vitória tomou uma decisão que ia contra tudo que aprendeu na vida. Assentiu. Do que você precisa? Uma chave Phillips. E 30 segundos com o motor desligado. Marcos ia protestar. Vitória cortou com um gesto seco. Um engenheiro trouxe a chave do kit. Daniel pegou. Foi pro carro. Agachou perto do capô aberto. Lara do lado. Contando baixinho. Daniel enfiou a mão no motor. Movimentos precisos. Achou a válvula de override mecânico. Aquela peça que quase ninguém sabe que existe. Deu um quarto de volta. Talvez menos. 28, 29, 30. Lara terminou. Daniel levantou. Deu um passo para trás. Olhou para Vitória. Tenta agora, senhora. Vitória sentou no banco do motorista. Mão tremendo um pouco sobre o botão. Apertou. Motor pegou na hora. Som perfeito. Suave, potente, vivo.
Exato como devia ser. Silêncio absoluto na garagem. Marcos chegou perto do motor. Olhou o ajuste que Daniel fez. Pegou o tablet. Rodou o diagnóstico novo. Cara pálida. Ele tá certo. Disse quase sussurrando. A ressonância sumiu. Tempo sincronizado. Olhou para Daniel. Mistura de choque e raiva. Como você soube? Daniel não respondeu. Só ficou ali. Mão no ombro da Lara. Parecendo querer desaparecer. Vitória saiu do carro devagar. Andou até ele. Mente a mil. Aquele homem de uniforme de faxina. Invisível no prédio. Resolveu em 30 segundos o que os melhores não conseguiram em 1 hora. Qual seu nome? Daniel Santos, senhora. Há quanto tempo trabalha aqui? 4 anos, senhora. E antes? Hesitou. Prefiro não falar, senhora. Ela olhou ele longamente. Depois virou pro Marcos. Pega a ficha dele. Quero saber tudo. 2 horas depois. Vitória na sala dela, andar 42. Lendo uma ficha que não fazia sentido. Daniel Santos, 36 anos. Só ensino médio. Sem faculdade. Histórico. 4 anos faxineiro noturno na Ramos Energia. Antes, bicos, depósito, trabalho pesado. Nada explicava o que tinha acontecido. Ligou pro chefe de segurança. Checagem profunda. Histórico completo. Daniel Santos, faxineiro, turno da noite. Resultado chegou no fim do dia. Vitória leu 2 vezes sem acreditar. Daniel Santos, MIT com bolsa integral. Formado no topo em engenharia mecânica aos 22. Recrutado por empresa de defesa. Projetos classificados militares. 3 artigos publicados. Até hoje referência em engenharia acústica. Aos 26, era considerado um dos maiores talentos da área. Depois... silêncio. Aos 28 saiu da empresa. Sem explicação. Sumiu do mapa. 6 anos depois, candidatou-se a faxineiro na Ramos Energia, dizendo precisar de turno fixo à noite. Para criar a filha sozinho. Ficha trazia certidão de óbito. Sara Santos, esposa, morta em acidente de carro há 8 anos. Lara também estava no carro. Sobreviveu. Sara não. Vitória largou a ficha. Olhou a cidade lá embaixo. Contrato assinado. Reunião perfeita. Acionistas satisfeitos. Posição blindada. Tudo graças a um faxineiro que consertou o carro dela. Não faxineiro. Um gênio que escolheu ser faxineiro. Pegou o telefone. Fez outra ligação. À noite. Daniel limpando o andar 42. Quando a assistente da Vitória achou ele. A senhorita Ramos quer ver você na sala dela. Daniel sentiu o estômago apertar. Sabia que ia acontecer. Quebrou a regra principal. Nunca ser visto. Nunca ser notado. Nunca lembrar que existe para outra coisa além de limpar sujeira. Seguiu a assistente. Sala enorme, vidro e aço. Vitória atrás da mesa. Luzes da cidade brilhando atrás. Senta, senhor Santos. Ele sentou, desconfortável na cadeira de design caro. Vitória empurrou a ficha pela mesa. Por que não contou? Daniel olhou os papéis. A vida antiga resumida em linhas frias. A senhora não perguntou. Você tinha carreira brilhante. Contribuições importantes. Por que largou tudo? Ficou quieto um tempo. Minha esposa morreu. Minha filha ficou ferida. Eu vivia viajando. 100 horas por semana em projetos secretos. Percebi que tinha tudo, menos o que realmente importava. Então escolhi diferente. Escolheu ser faxineiro. Escolhi ser pai da Lara. Encarou ela. O turno da noite paga o suficiente. Me deixa estar lá quando ela acorda. Ninguém espera nada de mim além de chão limpo. É uma boa vida, senhora. Vitória recostou na cadeira. Estou oferecendo um cargo. Consultor sênior de mecânica. Trabalha com o time do Marcos. Benefícios completos, salário inicial de 250 mil. Não, senhora. Ela piscou surpresa. Agradeço. Mas não. Senhor Santos. Você resolveu um problema que 4 engenheiros experientes não viram. Temos necessidade das suas habilidades. Por que recusar? Porque já vivi essa vida. Sei o preço que ela cobra. Levantou. Se for só isso, senhora. Preciso terminar o ala oeste antes do turno acabar. Vitória viu ele caminhar para a porta. Não lembrava a última vez que alguém disse não para ela. Sua filha perguntou por que o motor estava respirando diferente. Disse. Como ela soube? Daniel parou. Ela escuta. Escuta de verdade. Não é só com o ouvido. É prestar atenção no que a maioria ignora. Olhou para trás. Com todo respeito, senhora.
É por isso que seus engenheiros não consertaram o carro. Eles estavam olhando só para os números. Saiu. Vitória ficou sozinha na sala por muito tempo, olhando a ficha na mesa. Construiu a carreira sendo a mais esperta da sala, tendo sempre a resposta, nunca mostrando fraqueza. E hoje, um homem que limpava o chão dela mostrou que faltava algo essencial. 3 semanas depois, Vitória não viu Daniel de novo. Mundos diferentes, ele de noite, ela de dia. Mas não parava de pensar no que ele disse. Aí veio a crise. A Ramos Energia desenvolvia um novo sistema de turbinas eólicas offshore. Projeto carro-chefe, 2 anos de trabalho, bilhões previstos. Primeira instalação marcada para a costa do Nordeste em 6 semanas. Tudo no prazo até as turbinas começarem a falhar. Não todas, só 3 das 12. Giravam normal, chegavam na velocidade ideal, de repente travavam. Falha mecânica total. Sem aviso. A empresa parceira ameaçava cancelar tudo. Outros clientes ligando preocupados. Vitória montou o melhor time. Trabalharam dia e noite. Trocaram peças, rodaram simulações, checaram cálculos. As falhas não faziam sentido. As turbinas que funcionavam e as que falhavam eram idênticas. Mesmo material, mesma montagem. 2 semanas viraram uma, depois 3 dias. Dinheiro sangrando. Ameaça de processo. Conselho começando a questionar a liderança dela. Vitória na sala de reunião às 2 horas da manhã, rodeada de engenheiros exaustos, olhando modelos que não explicavam nada. Marcos parecia derrotado. Checamos tudo. Vitória lembrou de um homem que consertou uma Ferrari só escutando. De uma menininha que entendia o que as máquinas diziam. Fez uma ligação. Daniel chegou 90 minutos depois, ainda de uniforme. Lara junto porque não podia deixar sozinha àquela hora. A sala cheia de engenheiros olhou confusa pro faxineiro entrar. Senhorita Ramos. Marcos cauteloso. O senhor Santos vai nos ajudar. Vitória apontou para as telas com os projetos das turbinas. Essas estão falhando. Não sabemos por quê. Preciso que você olhe. Daniel estudou as telas um tempo. Depois virou para Vitória. Preciso de 3 coisas. Primeiro, gravações de áudio reais das turbinas falhando. Não análise de dados, som puro. Segundo, ninguém me interrompe enquanto eu escuto. Terceiro, olhou para Lara. Ela fica comigo. Se eu vou fazer isso, ela faz parte. Vitória assentiu. Montaram ele num escritório vazio com os arquivos de áudio. Lara sentou do lado. Fones pequenos conectados na mesma fonte. Pai e filha escutaram em silêncio. Engenheiros esperando do lado de fora. 40 minutos depois, Daniel saiu. As turbinas não estão falhando. Disse, estão se protegendo. Como assim? Vocês instalaram um novo software de monitoramento há 6 semanas. Aumentou a sensibilidade dos sensores de estresse. As turbinas que falham estão em locais com vibração ambiente maior, não da turbina em si, mas das correntes marítimas. O software detecta microvibrações que estão dentro do limite seguro, mas como o threshold foi baixado, dispara desligamento automático. Não é problema mecânico, é problema de calibração. Marcos abriu os logs do software, mãos tremendo levemente. 2 minutos depois olhou para cima. Ele tá certo. Os 3 locais falhados têm padrões de corrente diferentes. Se ajustar o threshold em 0,5, os desligamentos param. Daniel completou. Mas deviam colocar um filtro para diferenciar vibração externa de interna. Senão vai acontecer de novo em qualquer área de corrente forte. A sala explodiu. Engenheiros falando ao mesmo tempo. Abrindo código, rodando simulações novas. Solução elegante, simples funcionou. Vitória observou tudo. Viu Daniel desconfortável com a atenção. Viu Lara encostada no pai, quase dormindo. Chegou perto deles. Obrigada. Disse baixo. Daniel assentiu. De nada, senhora. Vou perguntar de novo. Quer trabalhar para mim? Não, senhora. Por quê? Porque a senhora não precisa de mim trabalhando para vocês. Precisa aprender o que eu faço. Encarou ela. A senhora é brilhante. Seu time é brilhante. Mas estão olhando para os números e esquecendo que as máquinas são reais. Vocês criaram uma barreira entre vocês e o que tentam entender. Eu não consertei nada hoje. Só tirei a barreira. Então me ensina. Vitória disse. Ensina todos nós. Consultor, horário livre. Nem precisa vir pro escritório. Só estar disponível quando precisarmos de alguém que lembra de escutar. Daniel olhou para Lara. Ela sentiu sonolenta.
Tá bom, disse finalmente. Mas mantenho o turno da noite. E vocês nunca me obrigam a usar terno. Fechado. No dia seguinte saiu o anúncio. Daniel Santos, consultor especial. Conselho furioso. Engenheiros confusos. Imprensa fez a festa com a história do faxineiro gênio. Daniel ignorou tudo. Continuou limpando à noite. Mas agora, 1 ou 2 vezes por semana. Passava algumas horas resolvendo problemas impossíveis. E aos poucos a cultura da Ramos Energia começou a mudar. Engenheiros passaram a escutar diferente. Prestar atenção em sons, ritmos, detalhes que computador não mede. Vitória começou a ir mais para os laboratórios. Não só ler relatório, mas sentir as máquinas de perto. 6 meses depois do caso da Ferrari, Vitória no estacionamento de novo. Daniel e Lara lá, voltando de uma consultoria. A Ferrari brilhando no lugar de sempre. Senhor Santos. Vitória disse. Percebi que nunca agradeci direito. Não só por consertar o carro, mas por mostrar o que eu estava perdendo. Já agradeceu bastante, senhora. Os honorários de consultoria são generosos. Não tô falando de dinheiro. Hesitou, depois continuou. Passei a vida toda provando que eu pertencia aqui. Sendo perfeita, nunca mostrando fraqueza. Achava que escutar era o mesmo que duvidar de mim. Você me ensinou que é o oposto. Daniel sorriu leve. Lara me ensinou a mesma coisa. Depois que a Sara morreu, achei que precisava ter todas as respostas. Ser forte o tempo todo. Aí um dia Lara perguntou por que eu nunca chorava. Eu disse: pai não chora. Ela respondeu que era triste, porque chorar é como tirar a dor pra fora pra não ficar presa dentro. Olhou pra filha. 7 anos e mais sábia que eu jamais serei. Lara sorriu pra ele. Vitória sentiu algo rachar no peito. Passou tanto tempo sendo a rainha de gelo, a CEO intocável, que esqueceu como era ser só humana. Vocês? Parou. Vocês e a Lara gostariam de jantar comigo qualquer dia? Daniel pareceu surpreso. Olhou para Lara, que a sentiu animada. A gente gostaria muito, senhora. Vitória. Ela corrigiu. Me chama de Vitória. Eles caminharam juntos para a saída. Um trio improvável. A CEO, o faxineiro e a menininha de 7 anos, que entendia mais de máquinas que todos eles. A Ferrari ficou ali, motor silencioso agora. Não mais símbolo de poder, mas lembrete de que os problemas mais complexos às vezes têm as soluções mais simples. Basta escutar. Nos meses seguintes, Daniel nunca virou funcionário tradicional. Continuou faxineiro noturno que consultava em problemas impossíveis. Lara continuou na escola normal. Passava as noites no escritório quando o pai trabalhava. Vitória continuou comandando a empresa com a mesma inteligência feroz. Mas algo mudou no fundo. O estacionamento onde tudo começou virou outro lugar. Engenheiros às vezes paravam lá, olhos fechados, escutando os sons do prédio, aprendendo a ouvir o que foram treinados só para medir. Vitória manteve a Ferrari, mas dirigia menos. Passou a pegar metrô mais vezes, andar pela cidade, prestar atenção nos ritmos da vida comum que antes ignorava. Uma noite, encontrou Daniel na copa do andar executivo durante o turno. Lara lá também fazendo lição numa mesa. Vitória serviu café. Sentou em frente à menina. No que você está trabalhando? Projeto de ciências. Disse Lara. Temos que construir algo que resolva um problema. E o que você está construindo? Lara mostrou um desenho. Um dispositivo simples. Parecia um diapasão acoplado a uma caixa mecânica. Ele escuta a máquina de lavar e avisa quando vai quebrar, para a pessoa consertar antes de estragar de vez. A máquina da mãe da minha amiga Emma quebrou semana passada. A mãe dela não pôde comprar nova. Ficaram 3 semanas na lavanderia pública. Vitória estudou o desenho. Grosso, mas conceitualmente perfeito. Isso é genial. Meu pai me ajudou no design, mas a ideia foi toda minha. Daniel gritou do outro lado da sala, esvaziando lixeira. Eu só ajudei na conta. Vitória olhou o desenho de novo. A simplicidade elegante. Uma criança de 7 anos viu um problema e criou solução. Não por dinheiro ou prêmio, mas para ajudar a mãe da amiga. Lara, disse devagar, e se a Ramos Energia te ajudasse a construir isso de verdade? E a gente distribuísse de graça para as comunidades que precisam? Os olhos de Lara brilharam. Sério? Sério. Acho que é exatamente o tipo de coisa que a gente devia fazer. Daniel parou o que estava fazendo. Olhou para Vitória. Ela encontrou o olhar dele e viu aprovação. Não gratidão.
Só reconhecimento quieto de que ela finalmente entendeu. O projeto lançou 3 meses depois. Sistema de alerta precoce Carter. Com nome de Lara e Daniel. Aparelhos simples baratos. Distribuídos em centros comunitários e conjuntos populares. Não gerou lucro para Ramos Energia. Mas evitou gastos altos para as famílias. E criou boa vontade em lugares que a empresa nunca pensou em alcançar. O conselho resmungou. Acionistas questionaram. Vitória segurou firme. Algumas coisas, explicou, são mais importantes que lucro trimestral. No aniversário de 1 ano do caso da Ferrari, Vitória organizou um encontro pequeno. Só Daniel, Lara, Marcos e alguns engenheiros que estavam lá naquele dia. Pararam no estacionamento em volta do carro que começou tudo. Queria marcar esse momento, disse Vitória. Não pelo que aconteceu com o carro, mas pelo que ele nos ensinou. Olhou para cada um. A gente estava tão focado em estar certo, que esqueceu de escutar. Tão focado em provar expertise, que perdeu a verdade simples na nossa frente. Essa empresa tá melhor hoje, porque um homem e uma menininha nos lembraram que sabedoria nem sempre vem do jeito que a gente espera. Marcos falou. Aquele dia eu fiquei com raiva, envergonhado que um faxineiro resolveu o que eu não consegui, mas o Daniel não me fez sentir pequeno. Só mostrou que eu estava perdendo. Sou engenheiro melhor por causa disso. Os outros assentiram. Lara puxou a manga do pai. Pai, você tá feliz que ajudou? Daniel olhou em volta. Aquele espaço onde a vida dele mudou. Pensou nos anos de invisibilidade. Na escolha de uma vida pequena para proteger o que mais importava. Pensou na Sara a que teria orgulho. Pensou no caminho que trilhou até ali. Sim, meu amor, disse suave. Tô feliz. Ficaram juntos na luz suave do estacionamento. Sem mais separação por cargo, uniforme ou preconceito. Só pessoas que aprenderam que a habilidade mais importante em qualquer área não é conhecimento técnico nem inteligência bruta. É a vontade de escutar de verdade. As vozes quietas. As ideias diferentes. As soluções que vêm de lugares inesperados. O som de um motor que não tá certo. Uma criança que percebe o que adulto perde. A possibilidade de que a sabedoria chegue num uniforme de faxineiro, com uma chave de fenda e 30 segundos de atenção total. Vitória Ramos liderou a Ramos Energia por mais 15 anos. Sob ela, a empresa ficou conhecida não só por inovação técnica, mas por uma cultura de humildade e escuta. Nunca esqueceram a lição da Ferrari. Daniel Santos continuou faxineiro noturno que consultava em problemas impossíveis. Nunca quis fama nem holofote. Só queria trabalho com sentido. E estar em casa quando Lara acordasse. Isso nunca mudou. Lara Santos cresceu e virou engenheira também. Mas diferente dos engenheiros que rodearam o primeiro feito do pai, ela nunca esqueceu que a tecnologia mais avançada do mundo é inútil se você esquece de escutar o que ela tá dizendo. E a Ferrari rodou perfeita por anos. Toda vez que Vitória olhava para ela, lembrava daquela manhã em que não pegava. A manhã em que aprendeu que os problemas mais complexos têm as soluções mais simples. Basta parar, fechar os olhos e escutar. Porque no final consertar coisas quebradas, máquinas, sistemas, relações, não é sobre ter a ferramenta certa nem a tecnologia mais cara. É sobre ter sabedoria para ouvir o que realmente está errado, humildade para aceitar que o conhecimento vem de lugares inesperados, e coragem para confiar que às vezes a pessoa com a resposta não é quem você espera. Foi isso que Daniel Santos ensinou para Vitória Ramos. Foi isso que uma menina de 7 anos ensinou para um prédio cheio de engenheiros. Foi isso que uma Ferrari que não pegava ensinou para todo mundo que viu o que aconteceu naquele dia. As reparações mais importantes não são feitas com tecnologia. São feitas com atenção, com respeito, com a vontade de acreditar que todo mundo tem algo a ensinar, se a gente for sábio o suficiente para escutar. Essa é a lição da Ferrari, e é uma lição que vale a pena lembrar sempre. Fim. Cara sorrindo e com olhos sorridentes.